Olá família, tudo bem? Felipe Romualdo aqui com vocês. Hoje aqui família, eu quero trazer falar sobre a questão da cor do povo de Israel, do povo hebreu. Quero também falar um pouco da cor do Salvador, porque eu vi que em algum dos últimos estudos trago aqui para vocês, teve pessoas falando sobre a cor, falando que é uma heresia dizer que o Salvador era negro, dizendo que é uma heresia dizer que o povo de Israel, até mesmo se o Salvador não era negro, o povo de Israel também, o povo hebreu também não era negro, então, porque o Salvador ali no caso seria nascido dali, ali seria sua origem. Então, a gente vê uma coisa, para a gente estar aqui trazendo, porque é o que eu falo, eu gosto aqui de trazer os fatos, trazer tudo para comprovar, porque é o mais importante, e por isso que até mesmo se você for responder uma pergunta dessa que é feita, como foi feita ali no vídeo, é complicado, porque como é que você vai trazer um estudo todo? Porque quando eu vou comprovar alguma coisa, tem que ser com estudo aqui, tem que ser tudo feito, todo o requisito para poder comprovar. Só palavras ali não vai ser o suficiente, porque não vai nem caber para escrever ali. Imagina, vai ser uma Bíblia. Então, vamos então já trazer aqui e falar até mesmo um pouco sobre essa questão, ok? Vamos nessa então. Primeiramente, família, uma coisa muito importante que as pessoas precisam saber. Quem não sabe, precisa muito saber, que é sobre o lado do povo preto de Israel, que no caso seria a Beta Israel. A Beta Israel é esse povo aqui, ó. Vocês estão vendo que o Beta Israel não existe branco ali. Não tem um branco, é só povo preto. Então, as pessoas já têm que ter essa noção da Beta Israel. Então, quando as pessoas falam muito disso, eu não acredito do povo preto, eu não acredito do povo preto de Israel, hebreu, eu não acredito que o Salvador era negro. Então você já tem que primeiro conhecer este povo, que é o povo Beta Israel. Felipe, o povo Beta Israel, ele existe? Onde é que ele vive? Eles existem. O Beta Israel, que é a Israel negra, eles vivem em Israel mesmo. Vocês não ouvem falar deles, eles não são mencionados. Só se ouve falar daquela parte de Israel lá, aquela parte do pessoal branco, mas o Beta Israel, ninguém fala deles, eles vivem lá, não se é mostrado, tanto que se eu não mostro aqui e falo aqui para vocês, vocês nunca iam ver num filme ou numa citação. Eles são um povo esquecido. Eles são um povo esquecido lá em Israel. Lá em Israel, o nível de preconceito com esse povo, por eles serem negros, é muito grande. Esse povo sofre preconceito, esse povo sofre inclusão, inclusão social, eles sofrem todo tipo de barbárie que vocês imaginarem. É algo muito pior. Se aqui no Brasil a gente ou até mesmo Estados Unidos da América, outros países a gente já presenciou e viu cenas de racismo, vocês não têm a noção de lá como é que é. Lá é muito complicado mesmo, mas é um povo que está na sua terra e não abandonará. Mas eles ali não têm comunhão com essa parte ali, da parte dos brancos, porque eles não aceitam o Beta Israel. O Beta Israel, esse povo negro, eles sofrem muito lá, eles sofrem muito mesmo, até mesmo nessa parte de estudo, parte de trabalho e muito mais. É um povo assim que é excluído e não é aceito. Então a gente já vê uma coisa, você primeiro que falou isso, duvidando da cor do Salvador, você primeiro já tem que relevar essa questão. O Beta Israel, eles são originados dos etíopes. E você vai ver uma coisa, pô Felipe, originados do etíopes, então significa que eles não são mesmo o povo verdadeiro. Aí que vocês se enganam. Porque vocês vão ver uma coisa que é tremenda, forte e linda. Olha só aqui, vamos agora para o nosso livro From Babylon to Timbuktu. O From Babylon to Timbuktu, ele fala aqui o seguinte. Primeiramente, deixa eu botar aqui para cá, deixa eu só abaixar aqui um pouco para não ficar no meu campo de visão, microfone. Então aqui, ó, ele fala o seguinte.
Primeiro, até aqui mesmo, deixa eu só ver aqui se eu... Ah, tá, aqui tem um fator aqui bem bacana que eu quero também mostrar para vocês já, antes de começar qualquer coisa. Deixa eu só aqui, bem rapidinho, ver se eu já acho. Aqui, ó. Olha só aqui o subtítulo também do From Babylon to Timbuktu. Ele fala aqui: A History of the Ancient Black Races, Including the Black Hebrews. Que no caso significa a história, olha só, a história do povo antigo, a história da raça do povo antigo negro e até mesmo dos antigos negros hebreus. Negros hebreus. Não se foi tudo originado dos hebreus? O povo levado e tirado do Egito não foi os hebreus? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tanto se confirma do povo negro hebreu que olha só isso, que quando lá na época de Moisés, lá no Egito, eles acham que Moisés ele é um egípcio também. Eles não veem ele como um hebreu, eles veem ele como um egípcio, eles se confundem. E por quê? Por que confundiram também Moisés com um egípcio também? Porque os egípcios eles eram negros, e isso é uma coisa que ninguém pode falar o contrário. Os egípcios eles eram um povo negro, de pele negra. O Egito é na África. Então a gente vê uma coisa, eles confundiram então Moisés com os egípcios, para você ver que os hebreus eles eram mesmo negros. E aqui também a gente vai ver uma coisa, dito isso, aí a gente vai vir aqui, ó, olha só, vindo da parte da Etiópia, né? Que o Beta Israel é um povo etíope, de descendência etíope. Então, olha aqui que fala do povo etíope da Etiópia. More than 60,000 years ago, in a land called Mesopotamia, there developed a more remarkable civilization than known to mankind. Então aqui se fala, há mais de 5.000 anos atrás, em uma terra chamada Mesopotâmia, foi se desenvolvido o mais memorável civilização, chamada humanidade. Olha só, chamada humanidade, no caso que é mankind. This civilization was centered between the Tigris and the Euphrates rivers. Essa civilização foi localizada entre os rios, entre os rios Tigres e Eufrates. É quando você está lendo em inglês e traduzindo ao mesmo tempo, parece que teu cérebro se dividiu. Você está pensando em inglês e em português, então é bem engraçado às vezes. Então aqui a gente vê, ó, essa civilização aqui que foi localizada, foi centralizada entre os rios Tigres e Eufrates. E aqui também a gente tem: These rivers begin in the mountains of Armenia and flow in southern directions toward the Persian Gulf. Esses rios eles começam nas montanhas da Armênia e aqui também eles fluem no sul, na direção sul do Golfo Pérsico, né? The soil of this area is tremendously fertile because of the alluvial deposits brought down by the two rivers. Esse lugar ele é extremamente fértil e abundante de água por causa da irrigação desses dois rios. E aqui a gente também tem European civilization that developed from ancient black civilization. Olha agora essa parte, eu vou até ler ela de novo. European civilization developed from the ancient black civilization. A civilização europeia foi desenvolvida, ela foi tirada, ela veio da civilização negra antiga. Olha só isso. Olha só isso, European civilization developed from ancient black civilization. Os europeus foram gerados vindo da antiga civilização negra. Então, o que a gente já pode falar? Os europeus são o quê? São os brancos de hoje. Mas a gente vê uma coisa,
toda a Europa foi gerada dessa civilização, a civilização negra. Então, como é que vai se falar que primeiro veio civilização branca? Então, aqui a gente já vê essa parte já. Daqui já, como foi já se foi originado o povo europeu. Então, aqui a gente também tem: without this black civilization, white domination and influence as we know it today would have been improbable. Então aqui a gente tem, olha só, sem essa civilização negra, a dominação branca aqui e a influência como conhecida hoje seria, no caso, impossível. Então a gente vê, aqui ele fala, essa influência toda branca que a gente vê hoje, porque hoje o mundo praticamente é branco, a grande influência é branca. A gente vê os grandes líderes, os grandes... você vê que os empresários, geralmente as famílias, são brancas, né? Então a gente tem essa dominação grande, que é o povo que rege, o povo rico, eles são brancos. Então aqui se fala, toda essa dominação não viria se não fosse pelo povo negro, se não fosse vindo pelo povo negro. E aqui também a gente tem aqui, a number of different tribes were entrenched in a southern part of the Tigris-Euphrates region. Então aqui ele fala também, o número de diferentes tribos foi, no caso, colocado, eles foram ali enxertados ali, né? Eles vieram, eles se instalaram na parte sul do rio Tigre-Eufrates. E aqui também se fala, the southern section was known at a different times by many names. E aqui também fala, essa parte do sul, essa seção do sul, ela foi também conhecida em diferentes tempos, né, em diferentes épocas, por vários nomes. E aqui também até se fala, among which were Sumer. Então também se fala, e entre muitos deles tem os nomes Sumer, Akkad e Chaldea. Temos esses três, Sumer, Akkad e Chaldea. Então, indo assim pelo tempo, pela história, essa civilização ela foi mudando pelos esses nomes. Começou primeiro com Sumer, depois com Akkad e depois Chaldea. But the name best known to us is Babylonia. Mas o nome mais conhecido por todos nós é Babilônia. Então aqui a gente vem. This area was also the location of the Garden of Eden. Essa área também era conhecida como a localização do Jardim do Éden. Olha só. E aqui a gente vem também. And the people of this region were the jet black. E a civilização dessa... as pessoas dessa civilização, as pessoas ali dessa região eram os negros, aqui chamado de jet black, que seria aqui, na verdade, uma raça assim de negros, mas um pouquinho diferente, esses jet black. Eu não vou lembrar aqui o nome certinho, mas são negros, mas é um pouquinho diferente assim a denominação da raça, tá? E daí aqui também a gente vem também. I shall prove conclusively that the black people have the most ancient history of all humans. Eu também devo concluir que a história do povo negro tem a história mais antiga de toda a civilização, de toda a raça humana, de toda a civilização humana. The best available source of proof is the history of the Jews. A melhor fonte para provar isso é a própria história dos judeus. Known as the Bible in Genesis chapter 2 verse 10. Conhecido na Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 10. E aqui a gente tem. Is it written? E isso é escrito como? And a river went out of Eden to water the garden. E o rio ele vem do jardim, vem do Éden para molhar o jardim, para regar o jardim. There were four rivers which water the garden of Eden. Então aqui se fala, tem mesmo 4 rios que regam o jardim do Éden. I shall cite the third and the fourth rivers first. Eu preciso citar o terceiro e o quarto rio primeiro.
Então ali, ó, essas partes onde se mostra até mesmo esses rios, que no caso seriam os rios Eufrates, Rio Gion, Rio Tigre. Então a gente vê que todos esses rios, esses que molham, esses que vêm ali molhando, vinham molhando o Jardim do Éden, era onde ali era situado o povo etíope, o povo ali no caso negro. Então a gente vê ali, então, a gente não tem sombra de dúvidas quando se fala do povo negro, que no caso mesmo o povo hebreu, e a gente vê ali até mesmo da origem, que é ali que foi saído, o começo de tudo. Então está sendo bem especificado no livro. É isso aí, família, tamo junto. Agradecendo sempre por tudo, pela força de vocês, a ajuda de vocês. Muito obrigado, obrigado mesmo de verdade. E até a próxima. Um beijão e um grande abraço para todos.